E aí, conectados? Vocês estão prontos para mais um vídeo? Hoje nós vamos falar sobre 5 comidas típicas do Brasil, uma de cada região. E você já escutou falar de moqueca? Se você não escutou, se você não conhece e se você gosta de conhecer sobre comidas, este vídeo de hoje é para você. Vamos acompanhar comigo. Para quem não me conhece, que está aqui pela primeira vez, eu sou professora Lourdes Almeida, dou aulas de português para estrangeiros. Este é o meu canal Português Conectado, que eu utilizo com os meus alunos para ajudar com as aulas. Seja bem-vindo, vamos acompanhar comigo. Nós vamos começar falando sobre as influências que receberam a nossa culinária. Todo país, a sua comida, recebe influências de algumas culturas, de alguns povos, até chegar naquilo que se conhece hoje. E no Brasil, nós começamos com os indígenas, que são os povos que habitavam o país antes da chegada dos colonizadores portugueses. Eles tiveram bastante influência na nossa cultura, especialmente na culinária. Eles já cultivavam alimentos como a mandioca e o milho, que estão presentes em muitos pratos que nós conhecemos hoje. Portugal, como vocês sabem, foi o país que colonizou o Brasil, por isso que nós falamos português. E depois deles também foram muito importantes os africanos, que chegaram ao país trazidos pelos europeus como mão de obra escrava, mas que foram pouco a pouco agregando muito a cultura e principalmente a culinária e também ajudaram a construir esse imenso país que hoje é o Brasil. Cada prato, cada receita tem seu segredo, tem seu sabor, tem seus ingredientes. Alguns deles, porém, são comuns a muitos pratos. E no Brasil nós podemos citar a mandioca e seus derivados. Eu quero mostrar aqui algo bem interessante para vocês, que meus alunos eles têm sempre muita curiosidade. É a farinha de mandioca, que seria harina de yuca. Porém, ela não sei, acho que não dá para vocês perceberem, ela é um pouco granulada, ela não é tão fina, um pouco granulada. No Brasil, os brasileiros apreciam muito esse subproduto, né, que é feito a partir da mandioca, esse produto que é feito a partir da mandioca, e é muito consumido, ele faz parte de muitas receitas. Quando a gente vem morar em outro país, a gente fica doido por essa nossa farinha. Então, é um ingrediente muito importante que eu quis mostrar para vocês. Também, como base, nós temos o milho, também os derivados de milho, a farinha de milho, que é chamada de fubá. Aí tem vários tipos de farinha de milho. Umas mais finas, outras mais grossas, outras que formam flocos, e é base de muitas receitas também. O coco e seus derivados. Do coco temos o azeite de coco, o óleo de coco, que hoje em dia está se tornando muito consumido por seu valor nutricional, e tem também o leite de coco.
No Brasil, o leite de coco ele está presente em muitas receitas, como algumas que nós vamos ver no dia de hoje. Outro ingrediente também muito conhecido por lá é o azeite de dendê, que é conhecido em alguns países como azeite de palma. Para todos os assuntos que nós vamos falar do Brasil, que é esse país gigante que vocês sabem, que eu escuto muito falar que é o mais grande do mundo, a gente precisa considerar que ele está dividido geograficamente em 5 regiões. Cada estado dentro dessas regiões tem uma cultura diferenciada, mas para que facilite, somente nesse aspecto, para que facilite os estudos, ele está dividido em 5 regiões geográficas. A primeira está aí na cor verde, a região norte, onde está a floresta amazônica. A segunda, que está aqui ao lado no litoral, na cor laranja, é a região nordeste. Logo aí abaixo da região nordeste, está aí na cor um pouco cinza e uma cor acinzentada, tem 2 cores aí meio difíceis de identificar, está a região sudeste, a terceira região que vocês também já escutaram muito falar, porque aí está São Paulo e Rio de Janeiro. Mais embaixo aí, fazendo fronteira com a Argentina, com o Uruguai, a região mais fria do Brasil, a região sul, que foi colonizada por muitos povos europeus. Além dos que a gente mencionou, dos 3 principais, o Brasil em todos os aspectos recebe também influência de outros povos europeus, e principalmente a região sul, onde tem bastante pessoas, bastante população vindos principalmente do continente europeu. A quinta região, que vocês estão vendo aí abaixo da região norte, abaixo do verde, é a região centro-oeste. Está mais ou menos ao centro do país e destacado ali a gente tem Brasília, que é a capital do Brasil. De cada uma destas 5 regiões, eu escolhi um prato para destacar para vocês. Existem pesquisas que foram feitas por agências, por órgãos relacionados ao turismo, que elegeram aí, que escolheram 5 pratos de cada região. Existe uma pesquisa que foi feita. Em cima dessa pesquisa, feita por órgãos turísticos, eu escolhi um, que não necessariamente é o mais importante. Na região norte, eu quero destacar o pato no tucupi. Como o próprio nome já diz, ele é um prato feito com pato. E ele é um prato que não é possível encontrar em muitos lugares do Brasil. Primeiro, porque ele utiliza alguns ingredientes, alguns vegetais, algumas verduras que são próprios dessa região aí, onde ele foi criado. E segundo, que o pato também não é um produto que a gente encontra em todas as partes. Então, a gente mais pode apreciar esse prato nessa região mesmo. Além do pato, ele leva mandioca fermentada, o prato é formado também, servido junto com arroz, e para fazer o tucupi, eles utilizam também alguns vegetais e verduras desta região. Na região nordeste, eu escolhi um prato chamado baião de dois. Baião de dois, que como o nome já ajuda a gente a entender, é formado basicamente por 2 ingredientes que são cozidos juntos na mesma panela. Panela é ali onde a gente leva o alimento para ser cozido. Então, eles são cozidos juntos na mesma panela. E esses ingredientes são o arroz e o feijão. Arroz e feijão. Além do arroz e do feijão, que são cozidos
Juntos, o prato também leva carne seca e queijo coalho, que também é um tipo de queijo específico desta região, que é a região Nordeste. Ele pode ser consumido em várias partes do Brasil, porque os ingredientes eles são encontrados em todas as partes. Então, ainda que ele tenha origem em alguns estados da região Nordeste, ele é servido em muitos restaurantes, na casa de algumas pessoas também que têm origem nordestina, que têm família nordestina, e outras pessoas também que apreciam esse prato que é muito gostoso. Na região que está o centro do país, que tem aí, que é a região onde está a capital, que é Brasília, eu destaquei um prato chamado galinhada. Galinhada. Ele lembra um pouco o arroz com pollo de outros países, porque ele é um arroz feito com frango ou galinha ou frango, juntos também, cozidos juntos, preparados juntos na mesma panela, com outros vegetais. A base do prato é o arroz e o frango ou a galinha. E a diferença do arroz com pollo, que tem especialmente no Peru e outros países, é que a galinhada não tem a cor verde, não é colocado ervas e verduras verdes. Então ele tem a cor amarela, porque às vezes, nem todos que preparam, mas às vezes algumas pessoas colocam açafrão. Ele também é muito comum em outras regiões do Brasil. Em Minas Gerais, também que está na região sudeste, se prepara muito esse prato e muitas pessoas por todo o país são muito fãs e gostam muito desse prato. Na região sudeste, eu destaquei a moqueca, que é preparada com peixe. A moqueca, ela tanto pode ser da região considerada típica da região sudeste, quanto da Bahia também. Porém, existe uma diferença no preparo do prato nas duas regiões que eu mencionei. O prato ele é basicamente preparado com peixe, que é cozido, não é frito, é cozido, e se agrega tomate. Algumas pessoas também podem agregar camarão, opcionalmente. E a diferença que tem na moqueca capixaba, que é a moqueca da região sudeste, e a moqueca baiana é o azeite de dendê e o leite de coco, que lá na Bahia também é agregado à moqueca baiana. Na região sul, eu destaco o churrasco. O churrasco são carnes feitas na parrilha, na grelha, na churrasqueira, que você coloca fogo, que é produzido maiormente por carvão, e coloca algo para sustentar as carnes que você assa diretamente ali na brasa, no fogo, no carvão. Em alguns países tem algo similar que se chama parrilhada, porque esse é um alimento que, na verdade, no passado ele era muito comum em todas as regiões. Antigamente, as pessoas tinham o costume, porque era mais prático, colocar umas pedras, fazer fogo na pedra e por cima assar a carne que eles traziam da caça. Em cada região foram temperando, foram adereçando essa carne de uma maneira diferente. Então, a gente vai ter diferentes alimentos em diferentes países, mas que têm um processo de preparação similar. No Brasil, essa forma de preparar os alimentos recebe o nome de churrasco. Ele, hoje em dia, é muito comum em todo o Brasil. Sempre nas principais comemorações, as pessoas fazem muitas vezes um churrasco, mas ele é considerado típico da região sul. Normalmente são utilizados carne de bovina,
também frango, linguiça, que é embutido e sempre preparado com carvão, assado ali na brasa do carvão. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre os alimentos, aí os 5 principais pratos típicos do Brasil. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, me apoie com esse projeto, que pouco a pouco nós estamos crescendo. E é assim mesmo, né? Na vida, tudo vai acontecendo aos poucos. Então, felizmente, nós estamos aqui crescendo pouco a pouco e eu gostaria de contar com a sua ajuda, dando seu like, compartilhando com seus amigos que estudam português, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada, até o próximo, tchau!